Muito boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa terceira live de pré-lançamento do Conquista Repórter. Hoje eu e Vicky viemos especialmente vestidas de azul. A professora Carmen também não foi combinado, porque a gente conversou sobre isso há pouco tempo, mas para participar da campanha do Sinjoba, né, que pede a vacinação dos profissionais de imprensa, que está acontecendo hoje. Então, especialmente por isso, estamos de azul aqui. Hoje vamos conversar com esses dois que já estão em tela aqui com a gente, a professora Carmen Carvalho, do curso de jornalismo da UESB, e responsável pelo site A Voador, e Celino Souza, do Sudoeste Digital. Queria agradecer muito a vocês por estarem aqui com a gente, por ter aceitado o convite. E agora eu já vou passar a palavra para a Carmen, para ela dar as considerações iniciais aí. Antes de Carmen falar, vou dar só uma boa noite para a galera. Desculpa, gente, eu que não deixei Vicky falar com vocês. Agradecer pela presença e dizer que a gente está muito feliz com a participação de todos e todas nos últimos dias, né? A gente já teve 2 lives e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. E a gente vai falar um pouquinho sobre o jornalismo que queremos, os sites e blogs daqui de Conquista, né? Nessa noite a gente vai ouvir as experiências, as análises desses dois que já estão aqui em tela, e é isso. Gente, eu vou fazer uma breve introdução da professora Carmen, fui eu que apreciei as coisas mesmo e não deixei Vicky dar boa noite para todo mundo. Então, a professora Carmen, do curso de jornalismo da UESB, ela está lá há 17 anos, responsável pelo projeto de extensão Jornalismo como Forma de Transformação Social e diretora executiva do site A Voador, né, o projeto que a gente teve o prazer e a honra de participar durante tanto tempo. E ela também estuda sobre as campanhas de desinformação no Brasil e as narrativas de checagem de informações falsas. Mãe, vai pagar. Então, seja muito bem-vinda, Carmen, e obrigada por ter aceitado o convite. Agora sim, pode dar seus cumprimentos iniciais. Então, quero dar boa noite a todos, a todas e todes. Quero agradecer o convite a Karina Costa, a Vitória Lobo e ao Afonso Ribas, esses jovens empreendedores de Vitória da Conquista. Então, estou aqui muito feliz para a gente bater um bate-papo sobre o jornalismo, que é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Também está aqui com a gente hoje Celino Souza, que é jornalista e radialista, tendo iniciado essa carreira no Rádio Jornal de Tapetinga. Ele também atuou como repórter na sucursal do Jornal à Tarde, foi produtor de jornalismo nas TVs Cabralha e Sudoeste e tem experiência em assessoria de imprensa. Atualmente, ele administra o site de notícias Sudoeste Digital. Seja bem-vindo ao nosso debate, Celino. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e é uma alegria imensa ter você aqui hoje à noite. Ok, boa noite a Vitória, boa noite a Karina, Afonso Ribas, Carmen. As pessoas que estão nos acompanhando, eu creio que esse debate será muito proveitoso, até mesmo por conta do assunto que é muito palpitante e muito atual. A gente, com certeza, vai extrair muito desses nossos telespectadores que, certamente, vamos povoar com algumas perguntas e a gente, lógico, com certeza, né, temos aqui aquelas respostas para municiar esses jornalistas, esses telespectadores com uma chuva de informações. Gente, eu queria falar que no ao vivo isso acontece, então, Carmen, você pode... Desculpa, gente. Você pode fechar o seu microfone quando você não estiver falando, porque aí... Agora esse microfone está fechado, aí a gente não te escuta. Mas muito obrigada, Celino, também pela participação. Agora a gente pode inverter a ordem, então, para dar um tempinho para a Carmen e Celino fazer a fala dele primeiro, os 15 minutos, né, gente? O combinado é que cada convidado tem 15 minutos, vão fazer uma fala inicial e depois a gente abre para o debate. Lembrando que mesmo antes de iniciar o debate, vocês já podem enviar perguntas para a gente conversar depois sobre isso. Celino, fique à vontade. Ok, mais uma vez, boa noite. Estão me ouvindo bem? Legal. Bom, antes de tratarmos sobre o contexto do jornalismo digital, eu gostaria de revisitar um passado não tão distante,
para que a gente se situe em dois tempos distintos. Veremos que, mesmo com a ampla liberdade de expressão contemporânea, longe da extinta lei de imprensa, a 5250, de 67, ainda temos muito que avançar para termos verdadeiramente a evolução de conteúdo digital. As nossas sociedades vivem pelos costumes e pelas doutrinas, assim como as almas nobres e generosas vivem pela honra e pela reputação. Bom, a gente, na verdade, não quer que os escritos infames ou ímpios ou sediciosos circulem impunemente na sociedade, ou talvez que a injúria e a calúnia sejam impunemente atiradas à face dos cidadãos honestos. Infelizmente, é o que tem acontecido nesses tempos. Com isso, a gente, ao aceitar, acaba contribuindo para a ruína dos estados e a perda dos indivíduos. Portanto, a gente não quer a desordem, a selvageria, e muito menos ultrajar a um tempo a humanidade e a civilização. Bom, dito isso, até eu resgatei esse preâmbulo de Brás Florentino Henriques de Souza, político, jurista e professor brasileiro. Também busquei no legislador Daci Arruda Miranda o verdadeiro conceito da imprensa. Essa imprensa que, na verdade, acaba fugindo do verdadeiro jornalismo, que a gente considera como a imprensa milhafre, que acaba explorando paixões mesquinhas, interesses inconfessáveis, disseminando ódios inconfessáveis também e nutrindo-se da lama de uma publicidade venalizada. Com isso, essa imprensa que acaba ficando à margem do verdadeiro jornalismo gera a intranquilidade social e familiar pelo compuscar da verdade. Ora, gente, 62 anos se passaram desde a emissão desse conceito. Mas o que realmente mudou? Apesar do pouco tempo que nos foi conferido, a gente vai tentar sintetizar o conteúdo e trazer essa discussão à nossa realidade regional, fundamentando-nos tão somente no tema que nos foi passado, que é o jornalismo digital e seus desafios. Contando um pouco sobre o surgimento do jornalismo digital em Vitória da Conquista, nós podemos situar dois blogs que marcaram essa época. O blog da Resenha Geral e o blog do Anderson. Esse último foi criado por mim e cedido ao colega Anderson Oliveira, pelo fato de eu estar ligado à sucursal do Jornal à Tarde e profissionalmente impedido de conduzir o site. Aí, de lá para cá, muita coisa mudou. O mercado de blogs, tido como noticiosos, especialmente no campo político local, explodiu de tal forma que se tornou um negócio vantajoso nas mãos de pessoas notadamente fora do ramo jornalístico. Não raro vemos nos blogs o jornalismo jabá, aquele que quer tratar um conteúdo comercial como se fosse jornalístico. E, paralelo a isso, surgiram os blogs voltados às notícias policialescas, de conteúdo social de ocasião, e assim foram se proliferando. A verdade é que boa parte deles vem de uma descompostura a troco de dinheiro, de um emprego, de uma posição social, e não se sabe o que mais se deve admirar. Se o cinismo e a audácia com quem negociam esses difamadores, ou se a infâmia dos que compram os seus serviços. A facilidade de se criar um site encontrou nas plataformas abertas um vasto campo, aliado ao tradicional copia e cola e a captação de imagens ilustrativas na grande rede de computadores sem os devidos créditos. E aqui nós vemos uma inversão. Como tem sido comum em outros cantos, os blogs pautarem as TVs, em Vitória da Conquista são as emissoras de TV que pautam alguns blogs, mesmo que o fato em tela tenha ocorrido há 15, 20 horas. O dado mais intrigante disso tudo é que não existe um controle redacional, analítico, do que se tem publicado na grande maioria dos blogs. Obviamente, não estamos falando de cerceamento, nem de desrespeito à liberdade de imprensa. Muito embora a imprensa propriamente dita não existe em tais conteúdos aleatórios. Longe disso, né? O que se tem é muito grave.
Enquanto uns atacam adversários políticos ou bajulam outros, há os que publicam conteúdo inadequado, abroquelando o que a gente chama de desrespeito à nossa legislação judiciária e por aí vai. Isso tudo impacta o verdadeiro jornalismo, o jornalismo imparcial de alguns blogs, e certamente coloca no mesmo balaio da opinião pública jornalistas, verdadeiramente jornalistas, e não jornalistas, no que se convencionou taxar de forma pejorativa de blogueiros de ocasião. E o que são eles? São os que não produzem conteúdo, que não se preocupam com a clareza textual, com a revisão ortográfica, e só pensam em postagens em massa. Não é fácil, não tem sido fácil, e eu nunca quis que assim fosse. É muito difícil competir com aqueles blogs que fazem do Ctrl+C, Ctrl+V a sua pauta diária, para ampliar as curtidas. Ser um cuidado com a apuração, especialmente na odiosa lama das fake news. Eu, inclusive, tenho visto jornalistas egressos da academia deixarem de lado os ensinamentos exaustivamente repetidos pelos professores e buscarem na íntegra dos releases a sua fonte diária de notícia. Enfim, as assessorias de comunicação cada vez mais têm pautado os blogs em troca de anúncios, e esse expediente é danoso à nossa democracia. No calor diário dos cliques e curtidas, cada vez mais alguns blogs tratam como urgentes notícias requentadas de dias atrás, e até induzem o leitor a pensar que tal fato, ocorrido em regiões distantes, se deu em seu território, pela tendenciosa falta de concisão na manchete ou pela omissão geográfica. É a dura realidade, a gente convém, e cada vez mais tem sido assim, meio à desunião dos blogueiros. A evidente rivalidade ainda permeia a nossa classe. A busca pelo furo, pela postagem mais rápida nas relações do eu sozinho, tem sido cada vez mais assim. E para gravar, desrespeitam os direitos de imagem e os devidos créditos nesses conteúdos. E aí a gente pode filtrar seguramente aqueles que buscam a essência da notícia, como o próprio site A Voador e o Conquista Repórter, que ora chega para somar. Com certeza produzem um conteúdo autoral muito bom, mesmo com a edição de outros blogs de credibilidade, mas sempre dão crédito ao final à fonte da matéria. Deixando à parte essas questões, depois de décadas escrevinhando textos jornalísticos para o Jornal à Tarde, eu optei pela criação de um blog para permanecer ativo no mercado, continuar a inquietude das redações e manter a independência que norteou a minha jornada na área. Ainda acredito que o jornalismo digital de Vitória da Conquista possa se estabelecer e se firmar, como já acontece, com blogs de municípios até menores geograficamente, e em população também. Eu, particularmente, gosto muito do jornalismo praticado em Jequié, em Brumado, em Guanambi, para citar bons exemplos e alguns poucos aí afora. Eu, sinceramente, acredito que ainda podemos resgatar a missão da imprensa. E a verdadeira missão da imprensa, mais do que de informar e divulgar fatos, é a de difundir conhecimentos, disseminar cultura, iluminar as consciências, canalizar as aspirações, os anseios populares, enfim, orientar a opinião pública no sentido do bem e da verdade. Os desafios de fazer jornalismo a nível local precisam ser superados dia a dia, mas essa construção é lenta e espinhosa. Eu vou citar aqui Duane Bradley, que foi muito feliz ao escrever, com a propriedade que lhe é peculiar, que quando a notícia e a liberdade são sinônimas, a notícia é mais do que uma postagem, mais do que um relato dos fatos e mais do que um comunicado imediato sobre o que está acontecendo. E o que é essa notícia que a gente tanto busca? A notícia escreve que temos que ter um relato honesto, imparcial, completo de fatos que interessam e afetam o público. Ela deve suplantar as postagens somente nos grupos de WhatsApp, a gente tem notado muito isso aqui no jornalismo de conquista, e acho que para crescer o nosso jornalismo digital deve se valer mais de conteúdos autorais, explorando ainda a potencialidade de outras mídias, como Facebook, Instagram,
YouTuber, Twitter, etc. É isso aí. Muito obrigada, Celino. Agora eu já vou passar a palavra para a professora Carmen e depois a gente faz os comentários sobre a fala de Celino e começa o debate. Pode ficar à vontade, Carmen. O áudio, Carmen. O áudio. Nossa, o áudio está desligado, foi a expressão de 2020, hein? Eu estou aí aplicando. Então, gente, mais uma vez eu fico muito feliz pelo convite, porque falar de jornalismo me deixa sempre muito empolgada. Para começar, eu quero trazer a questão de que o jornalismo é uma produção social e, como tal, ele difere do senso comum e da ciência, é um conhecimento diferente. E, por meio dele, é possível levar aos cidadãos e às cidadãs o conhecimento sobre essa realidade, para que os cidadãos e as cidadãs ajam na sociedade. O jornalismo, então, promove essa revelação do que está por trás de cada conhecimento, as consequências dele. E desde que eu cheguei em Vitória da Conquista, em 2003, para ser professora do curso de jornalismo, duas questões sempre me deixaram muito inquietas. O fato de Vitória da Conquista ser a terceira maior cidade do estado e não termos aqui um jornal diário. Outra questão também era a produção que era e ainda é, a produção que os sites de Vitória da Conquista produzem sobre a cidade. E, a partir disso, eu sempre busquei, na universidade, instigar os alunos para entender a importância desse jornalismo e que ele, sim, pode mudar essa realidade de Vitória da Conquista. Para isso, claro, um pouco de valentia e ousadia é preciso, porque é lógico, trabalhar com jornalismo no interior tem suas peculiaridades, suas dificuldades e também seus ganhos. E, como eu cheguei aqui em 2003, estamos em 2021, muita coisa mudou. E, claro que a internet tem possibilitado uma mudança radical nesse mercado jornalístico no mundo inteiro. O jornalismo está se transformando. E as possibilidades para o jornalismo também aumentaram, concomitantemente com a dificuldade de financiamento, de se manter no mercado. E no interior, isso é ainda maior. Agora há pouco eu estava participando de uma disciplina nacional com várias pós-graduações sobre as transformações do jornalismo, as várias transformações, as transformações relativas à narrativa, as transformações relativas ao trabalho do jornalista, que se modificou muito durante a pandemia, e as transformações também de sustentabilidade do negócio jornalístico. Então, o que os pesquisadores têm trazido, que essa é uma realidade que veio para ficar, que ainda não há respostas, que todos estão buscando no momento para conseguir que os negócios de jornalismo funcionem, que os jornalistas sejam bem pagos, porque há uma precarização no trabalho, isso nas capitais, e no interior isso ainda se acirra mais. E na universidade a gente tem buscado, então, trazer todas essas perspectivas para que os estudantes percebam essas transformações, se insiram nelas e atuem. Daí o porquê a gente criou em 2016 o site A Voadora, e estamos aí, na medida do possível, realizando jornalismo em Vitória da Conquista. Esses 3 jornalistas aqui, muito empreendedores, ousados e com muito conhecimento também, participaram desse projeto e sou muito grata por todas as contribuições que eles deram. E eu acredito que agora eles vão fazer muito mais jornalismo bom em Vitória da Conquista.
Mas voltando aqui, falar um pouco mais do mercado local. Nesse período, além de dar aulas, além de estarem produzindo jornalismo nesse projeto de extensão que o Avô Doce se transformou, também realizamos algumas pesquisas sobre o mercado local. E identificamos algumas questões para pensarmos. Como, por exemplo, fizemos uma investigação sobre as narrativas produzidas em 8 blogs da cidade, e identificamos que de 60 matérias, apenas 45 tinham fontes, que dessas 60 matérias, 50 tinham apenas um parágrafo. Nossa pesquisa foi muito focada sobre as matérias relacionadas ao direito à cidade, como transporte público, área de lazer, propostas de políticas públicas nesse sentido. Então, as matérias que nós encontramos não possibilitavam ao leitor compreender a sua realidade, porque faltava explicar mais as particularidades, a universalidade de todos esses problemas que transpassam a vida dele, que é o direito ao transporte público, que é o direito ao lazer, que é o direito de ter uma cidade onde ele possa caminhar com calçadas adequadas. Então, ter direito à cidade foi o nosso foco e a gente identificou isso. Ficamos realmente entristecidos porque esperávamos que o jornalismo de conquista fosse um pouco adiante das notícias mais singularizadas. Encontramos, na verdade, a produção de parágrafos para informar ao público. E uma outra pesquisa também monográfica da aluna Natália Rocha, que pesquisou sobre o caso Jéssica de feminicídio, percebemos ainda um outro lado dos blogs de Vitória da Conquista, que é a espetacularização do acontecimento jornalístico. Então, e também muito focado em falta de fontes, em trazer a informação muito superficial, sem apresentar todos os elementos que levaram àquele fatídico assassinato, feminicídio. Jornalismo de conquista, nessas 2 pesquisas, mostraram que ainda tem muito a fornecer, há muito a produzir de bom para a cidade, mas que, infelizmente, na prática, isso ainda não está acontecendo. Bom, eu estou falando de 2 casos específicos, não posso falar de maneira geral de todas as matérias, porque esse não foi o nosso foco. Mas nessas 2 pesquisas, a produção se mostrou muito deficitária. E aí o colega Celino já apresentou outras questões que também fazem parte desse jornalismo local, que é as relações que existem com empresas e políticos. Também precisamos de uma pesquisa para identificar essa realidade e comprová-la, porque, na verdade, a gente tem muitos boatos sobre essas relações, mas não temos ainda nenhuma base científica nesse sentido. Tá aí os estudantes que estão acompanhando essa live, esse é um tema que pode render bastante. Mas, voltando a essa questão da transformação do jornalismo em nível local, estadual e nacional e até federal. O que nós temos até agora, e os pesquisadores têm demonstrado, é que, se por um lado há muitas crises das empresas, dos jornalistas, porque há muita precarização do trabalho, também há muita ousadia de jovens assim, de até 50 anos, tá? Que eu também me coloco, porque como eu vou viver até 90 anos, eu ainda sou jovem até os 50, tá certo? Jovens assim, de várias idades, porque aqui a gente é contra o etarismo. Jovens de várias idades que inovam, que ousam, que querem fazer diferente, que acreditam que pelo jornalismo eles podem mudar realidades a partir da informação bem apurada que é publicada, a audiência lê e com isso muda, né, age para que
ocorram as transformações. Mas então, pesquisas, por exemplo, do Mark Deuze da Holanda mostraram que no mundo inteiro há novos formatos de empresas jornalísticas que sim, estão produzindo um produto que tem contribuído para discussões interessantes em suas cidades. No Brasil, a professora Roseli Fígaro também tem desenvolvido pesquisas mostrando esses novos arranjos jornalísticos, que é na verdade, um impulso para mostrar o quanto que é importante fazer jornalismo. E o quanto nós temos pessoas interessadas em arregaçar as mangas e produzir essa forma de conhecimento diferenciada que contribui para que a gente consiga entender melhor a nossa realidade. Então, essa é uma questão essas transformações estão em todos os lugares. E eu acredito que Vitória da Conquista, apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, apesar, assim, de muitas vezes faltar mais inovação e coragem para novos empreendimentos, está despontando aí um interesse, está despontando aí essa necessidade e interesse de possibilitar e de fazer esse jornalismo local. E assim, porque é a formiguinha que muda o mundo. Se o jornalismo, nós temos um curso de jornalismo aqui há mais de 20 anos, temos formado profissionais, nossos profissionais aqui estão nos diversos veículos de comunicação atuando, estão nos blogs também, produzindo jornalismo. E a partir dessas transformações que estão, assim, de uma forma geral, transcendendo em todos os lugares, a todas as pessoas, a gente vê que esses novos empreendimentos, e os empreendimentos que estão aí há muito tempo, eles estão acontecendo, estão havendo mudanças. E quanto mais gente entrar no mercado e produzir, melhor será, porque a concorrência é boa nesse sentido. Porque o que a gente já percebeu no Voador, nós não temos uma equipe, logicamente, de profissionais, agora são os estudantes, é uma colaboração que a gente tem, produzimos aí o jornalismo possível, né, dentro de um projeto de extensão com estudantes, mas o que nós percebemos que a população de Vitória da Conquista, da região sudoeste, ela é muito interessada e ela quer o bom jornalismo para entender o que acontece na sua cidade, para tomar decisões. Então, assim, quando a gente produziu reportagens longas, que muitas vezes se acredita que as pessoas não vão ter tempo, não vão ter interesse, nós tivemos muita audiência. Por quê? Porque o tema interessava, porque o texto estava bom, porque a gente fez uma boa distribuição nas plataformas e chegou em quem deveria chegar. Então, eu sou muito entusiasta do jornalismo, eu sou muito entusiasta dessa juventude que está aí com todo o gás para conseguir produzir esse jornalismo em meio a todas as dificuldades. E o curso de jornalismo da UESB está aí também, acompanhando essas transformações e produzindo esse jornalismo aí pelo site Voador, produzindo pesquisas sobre o mercado local que mostram essas dificuldades, essa realidade contraditória, mas uma realidade em que há produção de jornalismo, em que há concorrência, e se cada vez mais tivermos mais sites, com mais ousadias, com novas propostas, melhor será para o jornalismo local. Porque há locais no Brasil, a pesquisa do Atlas da Notícia já identificou que há um apagão de profissionais que produzem informação jornalística, porque não existem ali jornalistas, porque não existem comunicadores, aí é o morador que cria um perfil no Facebook e começa a falar da cidade, é um político que começa a publicar e discutir alguns problemas a partir da sua perspectiva, mas Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia, bem ou mal, nós temos aqui vários blogs produzindo conteúdo. A gente pode até discutir, como eu estou falando aqui, já apontei algumas questões que apresentam dificuldades, que apresentam falhas, mas temos jornalismo na cidade.
Nós temos discussões que acontecem, e cada vez mais isso vai evoluir, porque as transformações que estão acontecendo demonstram cada vez mais que é preciso reinventar o jornalismo, resgatar esse jornalismo em sua importância, resgatar o modo de produzir, aliás, reinventar o modo de produzir, reinventar as formas de sustentabilidade, mas resgatar a importância do jornalismo. Porque agora, durante a pandemia, o que aconteceu? Quando havia muitas incertezas, ninguém sabia exatamente o que era essa doença, quais seriam exatamente as medidas de prevenção, o que deveria ser feito, quem foi a luz, quem estava iluminando todos os dias com notícias, com reportagens? O jornalismo. O jornalismo teve uma alta enorme da audiência durante os primeiros meses de 2020. Por quê? Porque as pessoas estavam interessadas em conhecer, em entender toda essa questão envolvendo a Covid-19. E o jornalismo mostrou o quanto ele é importante em uma sociedade, especialmente nesses momentos de incerteza. E mais ainda, o jornalismo mostrou o quanto ela é importante numa sociedade democrática, porque 2020 e 2021 nós também tivemos perseguições a jornalistas no Brasil, pelo próprio presidente da República, que perseguiu com grosserias, especialmente mulheres, contribuiu para demissões de profissionais pelo Brasil. Por quê? Porque esses jornalistas simplesmente estavam fazendo o seu trabalho. Bom, acho que acabou meu tempo, que a Karina Costa apareceu por aqui. Então, eram essas considerações que eu queria fazer aqui, essas considerações iniciais. Ótimas considerações, eu apareci justamente pelo tempo mesmo, mas foi uma fala maravilhosa, na verdade, de ambos. Tem alguns comentários, a gente pode ficar todo mundo na tela agora. Eu fui anotando, né, enquanto vocês estavam falando, para eu lembrar de tudo. Mas, assim, pontos em comum, Celino começou dando esse histórico, né, do jornalismo, dos blogs aqui em Conquista, e ele citou a questão da relação política partidária que existe, né, dos blogs fazerem essa publicação de releases, e eu acho muito interessante que Carmen fez essa fala de que a gente precisa de pesquisas para comprovar, porque assim, a gente realmente que está no mercado, em algum momento já trabalhou em um blog, a gente sabe que isso é real, que acontece de verdade. E como Carmen mesmo falou, assim, todo mundo tem essa conversa, então acho que está mais do que na hora de ter uma pesquisa sobre isso. E, né, o pessoal que está aí, aluno de Carmen agora nesse momento ouvindo, fica aí a dica. Acho muito importante. Acho muito importante. Um outro ponto foi, Carmen citou sobre tornar os projetos jornalísticos sustentáveis. Achei muito bom também essa fala, porque é algo que a gente passa diariamente aqui com o Jornalismo Revolucionário, que é o nosso projeto paralelo ao Conquista Repórter, e justamente a maior dificuldade é conseguir tornar esses projetos sustentáveis, porque a gente precisa também educar as pessoas de que o jornalismo, para ele ser feito, a gente precisa pagar por ele também, porque os jornalistas também precisam pagar contas e viver, né? Pagar boletos. Então, assim, e fazer jornalismo dá muito trabalho, então a gente precisa desse reconhecimento aí. Bom, eu não vou ficar monopolizando a conversa aqui, a gente tem perguntas que preparamos para vocês, enquanto a galera não manda outras. Eu só queria complementar, posso? Fala, Carmen. Pode. Sim, porque a gente pode amar uma profissão e mesmo assim a gente querer ser bem remunerado. Porque tanto jornalista como professor, por exemplo, como você falou, tem boleto para pagar. E todo profissional merece ser bem remunerado pelo trabalho que realiza. E o jornalista não é diferente. Então, existe até uma confusão muitas vezes, porque todo mundo acha que sabe fazer jornalismo. É impressionante. Todo mundo acha que é simples fazer jornalismo, mas não é. Cada frase que está colocada no bom jornalismo foi resultado de uma apuração, de entrevista, de busca de dados, de documentos. Não é algo simples nem rápido. Sim. É isso, Carmen. É aquele ditado, né? Amor não enche barriga. Exatamente.
Eu achei muito interessante, antes de começar as perguntas, né? Eu achei muito interessante falar de vocês dois, inclusive já responderam algumas de nossas perguntas. Muito sobre a questão do clickbait, nos títulos das matérias, as alianças políticas, a espetacularização da notícia mesmo, a questão de territorialidade, porque muitas notícias não vêm explicando que não é de conquista, as pessoas, né, acabam acessando, né, um clickbait, como eu já falei. E aí eu vou lançar duas perguntas, uma para Carmen e uma para Celino. Para Carmen, a desinformação é um problema sério em todo o país e no mundo, e em Vitória da Conquista não é diferente. Como o jornalismo pode ser aliado ao combate de informações falsas? E para Celino, no Conquista Repórter, nós pretendemos fazer o uso da Lei de Acesso à Informação para as matérias de dados. Em 2019, o Sudoeste Digital fez uma matéria sobre a falta de transparência da prefeitura sobre o valor pago ao artista Jotinha em uma peça publicitária, né? Como você avalia essa questão da transparência dos órgãos públicos com a imprensa da cidade? É isso. Okay. Vocês podem decidir quem responde primeiro, não tem problema. Como eu acabei de falar, eu vou passar aí para Celino. Pronto, então Celino, fica à vontade. Então tá certo. E assim, foi uma coisa sem muito propósito, até na verdade, para tentar chegar a esse valor, porque na verdade, primeiro, que o saudoso, o nosso Jotinha, ele sempre tinha um cachê. Mas a prefeitura, em seu site, acabou não informando, e por curiosidade de leitores, a gente foi questionar a Secretaria de Comunicação o montante que foi pago ao artista. Ao invés de resposta, nós tivemos uma ameaça de judicialização, na tentativa até de fazer a gente voltar atrás, recuar, mas não foi isso que aconteceu. Nós seguimos em frente, nós solicitamos o suporte da Associação Baiana de Imprensa, que nos atendeu muito bem, o Sinjorba também. E aí, por lançar o manifesto, a própria prefeitura recuou e acabou nos informando. Mas talvez, Vicky, esse aí não seja o caso mais grave nessa espécie de relação entre o nosso site, que tem esse viés realmente de fazer essas cobranças aos entes públicos. Na verdade, aconteceu mais recentemente com o caso Casulo. Eu gostaria de citar um pouco mais à frente, porque ele vai demandar mais tempo para responder. O caso Casulo, apenas para situar, dá conta da cessão irregular, por meio de venda, ou até mesmo de doação, de terras públicas cedidas pela União a parentes da, então, chefe de gabinete da gestão municipal de Ezen, né, a gestão passada. E, ao invés de respostas, o que fez a prefeitura? Blindou a secretária, não permitiu que ela nos concedesse nenhum tipo de entrevista, e até para tentar entre aspas, uma espécie de punição, acabou não apenas proibindo a Secretaria de Comunicação de nos passar qualquer tipo de informação, e nos retirou da chamada mídia, né? Todos os outros blogs têm a mídia da prefeitura, e a gente, acho que graças a Deus não tem, mesmo porque a gente acaba ficando mais livre para continuar esse nosso trabalho. Independentemente de qualquer coisa, a gente sempre está fazendo essas postagens da prefeitura, com esse conteúdo que nos chega, de certa forma, mostrando e apurando aquilo que nos vem, porque acho que o bom jornalismo é esse. Não é aquele que faz uma retaliação por conta de uma retaliação, mas aquele que mostra a sua independência a cada dia. E esse caso Casulo foi muito interessante, porque a grande maioria da imprensa de Conquista não foi a fundo, somente o nosso site foi a fundo. As emissoras de TV não pautaram esse assunto, e o mais absurdo é que dois colegas de blogs
em vez de juntar a nós para fazer esse tipo de investigação, simplesmente atuaram como garotos de recado da secretária de governo, dizendo que ela estaria muito zangada e irritada, apesar das evidências contra ela, e que iria nos processar. Felizmente ou infelizmente isso não aconteceu, mas não foi por isso que ficamos isentos de representações outras da gestão. Nós já respondemos a quatro ações da Justiça, e somente uma que ainda está em tramitação, na Justiça Federal, inclusive, mas estamos dando conta do recado. O importante é não recuar. Carmen? Então, parabéns pelo trabalho, Celino. Fazer esse tipo de trabalho no interior não é nada fácil, exige muita coragem. E realmente, né, exige também, muitas vezes, estar amparado como um advogado, porque podem surgir processos, mas é muito importante esse teu trabalho até para mostrar que é possível, sim, fazer investigações desse tipo. Bom, eu queria até salientar uma questão que muitas vezes os jornalistas esquecem, que o jornalista também é trabalhador, e que deveria ser mais unidos, deveria, na verdade, defender os colegas, que a gente deveria participar mais do sindicato, porque a gente precisa ter uma representação sindical da categoria para defender os direitos trabalhistas, para defender a liberdade de imprensa, muitas vezes para ter um amparo quando acontece esse tipo de perseguição. Mas é só para complementar, mas eu vou responder minha pergunta agora, sobre a questão da desinformação. Uma das maneiras de combater é o bom jornalismo, porque a desinformação é a distorção da realidade por meio da mentira, do boato, da descontextualização dos acontecimentos. E quem faz isso, logicamente, principalmente no momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo, tem um objetivo político muitas vezes por trás e desenvolve esse tipo de publicação profissionalmente para atingir determinados públicos. E aí, como romper isso? Não existe uma resposta pronta ainda de como resolver essa questão, mas eu acredito muito que o bom jornalismo, sendo resgatado em sua importância e sendo realizado com muita seriedade, buscando a verdade dos fatos, é a melhor maneira de mostrar para o público que existe uma diferenciação muito clara e importante sobre o que é o jornalismo e sobre o que é essas informações incorretas, essas informações falsas que são disseminadas a partir de objetivos que estão por trás, sejam eles políticos, religiosos ou até econômicos, porque o que a gente tem visto é uma produção muito bem organizada, com estratégias, com táticas e com muito dinheiro também, porque não é barato trabalhar a disseminação desse tipo de informação nas redes sociais. Então, eu acredito muito que cada vez mais o jornalismo mostrando o seu valor e sendo respeitado pela sociedade, será possível uma contra-informação de todas essas desinformações que estão circulando por aí. E aí cabe muito aos jornalistas também buscarem cada vez mais esse trabalho com muita responsabilidade e ética. E aí, essa questão da ética até importante, tem a ver com isso que o Juscelino falou, né? Porque essas relações, muitas vezes, que não são explicitadas para a audiência, em que não há transparência, mas por trás existem relações políticas, laços políticos ou econômicos, interferem na produção. E se o leitor não é informado sobre isso, ele está sendo enganado, porque aquela informação, ela pode ser tendenciosa. E isso, muitas vezes, depõe contra o próprio jornalismo. Então, cada vez mais, sim, a gente tem que buscar essa independência. Mas, por outro lado, eu também acho importante que o jornalismo tenha como diretriz do seu trabalho sempre explicitar para o público
qual é a sua linha editorial, qual é as suas decisões, para que o público também saiba escolher. Por exemplo, nos Estados Unidos, os grandes jornais deixam claro, durante as eleições, se eles apoiam o Partido Republicano ou o Partido Democrático, o Partido Democrata. Aqui no Brasil, nenhum um veículo tradicional e grande faz isso, infelizmente. Mas a gente sabe, por meio de pesquisas, por meio de todo um trabalho também acadêmico, que sim, esses veículos tradicionais, eles têm um posicionamento político, eles têm os seus interesses econômicos e eles defendem esse ou aquele político, né? Sim. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a Afonso mandou uma pergunta aqui, e também lembro a todo mundo que está aqui na live que pode mandar pergunta para a gente responder nesse momento de debate. Afonso diz assim: como um jornalismo apartidário sem vínculos políticos, com pessoas ou entidades ligadas ao poder público, contribui para melhorar a produção jornalística que chega à população da cidade? Nossa, eu tô no celular, Vitória, sabe o quê? Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Peraí. Agora que eu tô usando óculos, mesmo usando óculos. Como um jornalismo... Vitória, você podia... Como um jornalismo apartidário e sem vínculos políticos, com pessoas ou entidades ligadas ao poder público, contribui para melhorar a produção jornalística que chega à população da cidade? Sim. Bom, Celina, eu vou passar isso para você, depois eu respondo. Tá bom, cara. Na primeira live, a nossa colega Aline, ela fez uma observação muito pertinente. Não existe o jornalismo verdadeiramente imparcial. Isso é verdade. Porém, tem aquele jornalismo que é comprometido com a verdade e que, mesmo sendo assim, as pessoas costumam rotular, a depender do tipo de matéria que é feita, de jornalismo de esquerda ou de direita. E isso tem acontecido muito, principalmente com o site Sudeste Digital. Porque quando a gente posta algum conteúdo da prefeitura, um exemplo, nós somos de direita. Quando posta alguma coisa de um dos mandatos da galera da esquerda, nós somos aquele jornalismo da esquerda. O que eu quero dizer com isso? Em Conquista não tem um filtro, Afonso. É muito difícil você situar essa situação, mesmo você sendo apartidário, porque qualquer texto, a depender da forma como ele chega ao seu leitor, ele pode ser tratado como jornalismo ligado a um grupo A ou a um grupo B. Eu sei que é muito difícil a gente chegar a esse ponto, a esse consenso. E eu creio, Carmen, como eu disse, o jornalismo de conquista, a gente está falando dos sites e dos blogs, precisa muito, mas muito mesmo, esse amadurecimento. Eu acho que eu fui muito feliz quando eu fiz a citação do site, do seu site, do site A Voador, e agora com o surgimento do Conquista Repórter. Eu sei que vai ser difícil para vocês, a caminhada cheia de espinhos, porque alguns vão querer dizer que se trata do jornalismo de esquerda, até mesmo porque nós temos particularmente nossa posição partidária. Não é que ela seja bem explícita naquilo que a gente faz, até pelo cuidado que a gente tem e com a ética. Mas, com o amadurecimento político do nosso jornalismo, como você bem citou, Carmen, eu creio que somente os bons é que vão ficar. A própria população sabe disso. Ela não é burra, ela sabe fazer essa filtragem do que é um conteúdo jornalístico verdadeiramente, do que é um conteúdo plantado por determinados grupos ou interesses. Então, Afonso, só para resumir, é muito difícil a gente fazer esse tipo de jornalismo, porque vivemos constantemente debaixo de ameaças. A Karine bem citou que a gente precisa realmente de uma remuneração para manter o blog, o site,
pagar a internet, a conta de água, de luz, da sala. E o que acontece? Alguém sempre vai vincular um banner que ele coloca em seu site a um tipo de matéria graciosa. Aí você tem que ter aquele jogo de cintura. Você vai manter o seu banner, mesmo sabendo que todo mês vai cair 1.000, 1.500, R$ 2.000 na sua conta e se sujeitar a determinados tipos de pedidos até sujos mesmo, para você postar essa ou aquela matéria, ou você vai manter o seu blog isento disso tudo, como hoje a gente tem, me parece que é o único que faz isso, o Intercept Brasil, que não aceita nenhum tipo de propaganda e que, por isso mesmo, vem crescendo a cada dia. É muito difícil, viu, Afonso? Muito difícil a gente fazer chegar esse tipo de produção jornalística limpa aos nossos leitores. Mas a gente consegue. O áudio, Carmen. Seu microfone está desligado, Nossa, Carmen. de novo, eu pensei que tivesse. Bom, eu defendo muito que todo jornalista deve ter o direito de, se quiser, ser filiado a um partido, porque ele também é um cidadão, ele também tem o seu posicionamento político, tem as suas escolhas de candidato. Isso é uma coisa. Outra coisa é o trabalho que ele faz jornalístico, em que a ética deve ser a sua linha norteadora. Por conta disso, ele sempre vai procurar mostrar todos, digamos assim, os detalhes, ou mostrar todas as informações que constituem determinado acontecimento. Como se faz isso? A partir da diversidade de fontes, de dados, de documentos. Você vai possibilitar ao leitor diferentes perspectivas para que ele tome a decisão e não impor uma determinada decisão. Imparcialidade não existe, porque nós, enquanto seres humanos, sempre vamos ter as nossas perspectivas, as nossas escolhas, e isso vai estar explícito nas palavras que escolhemos, nas frases que colocamos, e muitas vezes podem estar também nas fontes que escolhemos. Mas o jornalismo, em um país desigual como o nosso, ele precisa se posicionar sim, ele precisa mostrar todos os lados de um determinado acontecimento. E para que isso aconteça, claro que o melhor seria ficar o mais longe possível de financiamentos políticos, né? Financiamentos políticos, mas isso não elimina que os veículos tenham, por exemplo, que participem de editais públicos. Aliás, eu acho que é o que deveria acontecer e que levaria mais independência dos veículos nas pequenas cidades. É o que as prefeituras abrirem editais para publicidade das suas inaugurações, dos serviços que realizam, dos trabalhos que estão desenvolvendo na prefeitura. Um edital em que colocassem ali requisitos para que um determinado X de blogs publicizasse esse trabalho. Ou então que tivessem editais mesmo, como existe em Portugal, para financiar pequenos veículos. E esses veículos ficam independentes e podem até falar mal daquele governo. Por quê? Porque isso é uma política de Estado, não é uma política específica daquele governo, é uma política de um governo, de uma gestão que entende a importância do jornalismo. Então, assim, a gente sabe que a realidade prática, muitas vezes, os jornais, os sites, as televisões, elas são pressionadas, sim, pelos patrocinadores, sejam empresários ou políticos, mas isso tem que ser muito equilibrado e o jornalismo ali produzido tem que se basear pela ética. Sem ética, é impossível, inclusive, a gente construir um país que respeita seus cidadãos. Nós precisamos falar mais sobre ética, porque
A partir do governo Bolsonaro, parece que a ética é algo que não existe. Mentir foi naturalizado. Ser grosso, desrespeitoso, inclusive com os jornalistas, é algo que um presidente da República pode estar autorizado a fazer. A gente precisa, inclusive, resgatar esse mínimo de princípio para a gente continuar funcionando e existindo enquanto país. E aí, isso perpassa também o jornalismo, a gente ter princípios, a gente ter escolhas éticas, a gente ser transparente, a gente, sim, saber em que país a gente vive, de desigualdade, de muita violência, e que isso o nosso veículo também tem que noticiar. Tem uma coisa que me incomoda muito aqui em Vitória da Conquista, quando eu leio notícia sobre algum trabalho que a polícia foi fazer em alguma comunidade, e a palavra confronto está sempre presente. Como assim, confronto? 5 policiais contra uma pessoa que é acusada de um determinado crime? A gente não vive ainda a barbárie, a gente vive ainda num país que se diz com justiça. Então a pessoa, primeiro, ela precisa ser condenada, ela vai presa, aí sim ela vira bandido. Presunção da inocência ainda deveria ser algo muito valorizado nesse país. Então, assim, tem esse tipo de coisa, eu toda vez que leio, fico muito incomodada, porque eu acho que seria possível fazer um trabalho melhor e mostrar exatamente o que são esses confrontos em Vitória da Conquista. Por que acontecem tantos? Assim, então, que jornalismo nós estamos produzindo? Ao ficar divulgando o tempo inteiro confrontos, que realidade, que conhecimento nós estamos levando para a população local? Eu acho muito importante essa discussão e acredito que falar sobre ética perpassou por todas as nossas lives nos últimos dias, né? Perpassa a rádio, perpassa a TV, perpassa o jornalismo digital. E recentemente eu tive numa aula de comunicação, ética e legislação na comunicação, né? Junto à disciplina e acabei me atrapalhando aqui na cabeça, que na minha época era separado. Mas, enfim, minha época, muito tempo atrás, por dizer o contrário. Mas, enfim, e aí os alunos me perguntaram por que vocês colocaram como valor do site de vocês priorizar os direitos humanos e o interesse público? Porque hoje em dia a gente precisa deixar isso muito claro, voltar às raízes do que era, né, as relações humanas, para as pessoas entenderem que a gente precisa respeitar os direitos humanos e fazer um jornalismo de interesse público, não de interesse do público, né? Eu acho que essa é a questão que vem sendo bem norteadora nas nossas discussões nos últimos dias e que a gente precisa estar sempre repetindo para ver se entra um pouquinho na cabeça das pessoas, até para educar tanto os jornalistas quanto a população de que o jornalismo que a gente vê, o jornalismo aspas, que a gente vê todo dia, não é realmente um jornalismo, é apenas, né, uma informação passada sem nenhuma apuração, sem presunção de inocência, sem olhar os direitos humanos, o direito de imagem das pessoas, né? Quando você abre blogs com notícias policiais, você vê pessoas com vários sangues do lado, mostrando o rosto, ou você vê crianças e adolescentes sendo colocadas não como suspeitos ou qualquer coisa, e tudo isso vai ficando para trás, mesmo nas discussões aqui. E é por isso que a gente traz essas discussões agora nessas lives, antes de lançar o site, porque a gente precisa mesmo mostrar, né, e discutir sobre isso com outros jornalistas que já estão tendo carreira na cidade, porque é muito importante, como o Carmen falou, a união de classe. Né? Nós somos trabalhadores, nós precisamos nos entender enquanto trabalhadores e que a gente só vai seguir em frente se a gente se der a mão e falar assim, bora junto, né? Aí aqui sobre isso a gente tem 2 perguntas aqui para Celina, mas eu acredito que essa pergunta de Ana Cristina serve para vocês dois, porque eu sei que Carmen também já passou por isso. Celina, você já foi ameaçado por causa do seu trabalho jornalístico e processos judiciais?
Acho que dá para vocês dois responderem isso. Celino? Quem? Tá, pode ser, Carmen. Eu já Pode? respondi, né? Eu já respondi sobre essa questão de processos, foram alguns. Ah, tá. A grande maioria veio da gestão municipal, todos eles devidamente encaminhados, diga-se de passagem, com o suporte da Associação Baiana de Imprensa, que tem sempre dado essa cobertura, esse apoio para a gente, tá? E, mais recentemente, de um caso envolvendo um suspeito de estupro, tá? Que teve o nome vinculado pela polícia. Nós fomos em busca de ouvir a defesa do mesmo, mas em vez de se reportar, acabou nos ameaçando de processo, foi efetivado e a gente prontamente entrou com recurso, porque ele queria que fosse retirado todo o conteúdo do ar. E assim, como a gente fez toda a checagem, todo aquele cuidado de se tentar ouvir a outra parte, houve esse tipo de recusa, o conteúdo foi mantido e esse processo acabou sendo arquivado, né? Quer dizer, na verdade não foi processo, foi uma ação judicial que não se transformou em processo, mas acabou sendo, né? A respeito de ameaça, talvez física ou não, sempre ocorre, viu, Cris? Sempre ocorre. O que é mais grave é que grande parte dessas ameaças, elas vêm trazidas não por terceiros, mas pelos próprios colegas. Falo aqui abertamente que muitos colegas já fizeram solicitações de retirada de conteúdo, porque fulano A ou B é seu amigo, porque fulano A ou B tem uma espécie de relação muito próxima com ele. Ela acaba não postando. Então, assim, Carmen, por isso que é muito difícil de a gente ter essa unidade jornalística aqui em Conquista. Você pode ter certeza, existe uma disputa muito grande e acirrada sobre aquele que vai postar primeiro, sobre o conteúdo que vai postar. Não interessa se usam Ctrl+C, Ctrl+V. Na verdade, é isso que acontece. O amadurecimento dentro da nossa área ainda está engateando, apesar de tanto tempo ter se passado. Tá? Me parece que tem uma outra pergunta aqui de Anderson. É isso? Posso continuar? Sim, pode responder as Tem duas. pergunta. Celino, desculpa a pergunta. Você vive do seu blog Sudoeste Digital? Você trabalha sozinho? Não, assim, Anderson, a gente tem outras fontes de renda e que, de certa forma, tem dado para a gente pagar a internet, apesar de não ser 100% boa. E, na maioria das vezes, a grande maioria, eu atuo só. Eu contei por muito tempo com um glorioso trabalho e ajuda de um colega de vocês, a Jamile Duarte, que inclusive está aqui na live, um texto muito bom, muito apurado, muito cuidadoso e que nos ajudou, assim, de certa forma. Eu tenho sentido muita dificuldade ultimamente por conta de tentar conciliar as postagens no Sudoeste Digital, principalmente na parte da manhã. Mas eu sempre encontro um jeito de fazer isso, até por causa de uma outra graduação que a gente está tentando aí, mas, apesar de toda a dificuldade, a gente não desiste, viu? A gente continua assim, sozinho ou em dupla, a gente vai tocando aí o barco. Acho que você pode responder, Carmen, a pergunta do processo. Tá. E aí? Então, o avoador também ele já foi pressionado e já recebeu ameaças de que seria processado. Por quê? Tratar de alguns temas espinhosos que muitas vezes as pessoas não veem nas publicações locais, nem na TV, na rádio, incomoda. Porque sair do seu conforto e entender que a vida não é apenas a partir da sua perspectiva é difícil. Por exemplo, essa questão do racismo, muitas vezes as pessoas cometem racismo e não percebem, mas quando você faz uma matéria e mostra o quanto ela está praticando esse crime, porque no Brasil é crime, a pessoa fica incomodada. Então, a gente já teve problemas com matérias desse tipo,
Não vou citar aqui os nomes, nem a reportagem, mas aconteceu. Eu fui ameaçada de que eu seria processada, inclusive fui chamada na reitoria da UESB para conversar sobre o material. Mas, felizmente, a instituição me deu liberdade de cátedra e me amparou nesse sentido. Até o momento, esse processo não aconteceu, mas é claro, é sempre uma dor de cabeça as pessoas te acusarem de coisas levianas, ainda mais se você procura trabalhar com princípios éticos, ainda mais que você tenta mostrar essa realidade tão dura de Vitória da Conquista, que muitas vezes vai para baixo do tapete. Eu vou levantar mais uma vez aqui a questão da importância da ética e que a gente precisa voltar a debater e discutir sobre ela, porque no atual cenário do Brasil parece que a ética é coisa do passado, que mentir é o natural, que provocar a morte de mais de 400 mil pessoas é algo que um governo federal deveria fazer. Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso, porque que tipo de sociedade estamos mantendo e construindo? E cabe ao jornalismo fazer essas provocações para a sociedade, porque do jeito que tá muito complicado, inclusive para a nossa área. Eu também quero salientar aqui, gente, que da mesma maneira que a gente levanta a bandeira do bom jornalismo, e a gente busca praticar, porque nós, como seres humanos, também erramos. E o jornalismo é um reflexo da sua sociedade. E se nós temos esses problemas éticos tão incrustados, né, no país, logicamente isso também vai transparecer no jornalismo. Então, assim, existe o bom jornalismo, que é o que a gente defende, que a gente procura praticar, eu, enquanto professora, e que estou à frente desse projeto, mas existe o mau jornalismo. E o mau jornalismo faz parte do fenômeno jornalismo. Então, a gente não pode simplesmente descartar e dizer que simplesmente não pode ser assim, que simplesmente só existe um tipo de jornalismo. Existe esse outro jornalismo, e é claro que a gente tem que evoluir e tentar superar, mas temos que entender que faz parte, né, da existência do jornalismo ter também esse lado. E isso já apareceu na primeira tese de jornalismo, lá em 1690, Tobias Percy, lá, ao defender sua tese na Alemanha, mostrou o quanto o jornalismo, lá no início, já tinha relações com a igreja, já tinha relações com a monarquia, já tinha notícia sensacionalista, já tinha gente que vendia espaço no jornal. Então, assim, o ser humano é imperfeito e a gente também vai encontrar esse tipo de coisa no fenômeno jornalístico. Cabe a nós, né, buscarmos ter uma linha norteadora. E aí tem aquela frase, né, do Galeano, que assim, para mim, é uma inspiração. A ideologia, ela está sempre um passo à frente, mas não é ideologia o ideal agora, que seria no sentido de que a gente está sempre buscando algo que é essa perfeição. A gente não vai conseguir atingi-la, mas a gente precisa visualizá-la ou vê-la como uma luz lá no fim, nos guiando. Porque se a gente não tiver esse guia, que para mim é ética, fica muito difícil a gente viver, especialmente no Brasil hoje. A gente precisa acreditar em algo, né? Eu acredito, sim, que a gente possa fazer um bom jornalismo, mas também temos que aceitar que a gente pode errar, e que essa sociedade é muito complexa, a sociedade brasileira, e que a gente tem que estar aí todo dia na labuta, tentando fazer o melhor jornalismo possível, né? Porque muitas vezes, para a gente fazer esse bom jornalismo, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de dinheiro, e a gente precisa estar muito bem, recebendo para comer bem, para dormir bem, para ter transporte, porque se você, como ser humano, não se alimenta bem, você também não vai trabalhar direito. E claro, logicamente, que o seu trabalho como jornalista vai ficar deficitário. Então, são tantas questões assim, que a gente exigir essa perfeição é impossível, mas é algo que a gente tem que estar sempre buscando.
Gente, como o Carmen falou, são muitas questões, a gente poderia ficar aqui por horas, mas já estamos chegando no nosso horário. Na verdade, a gente já passou um pouco do nosso horário, mas Nossa. valeu a pena porque todos os pontos discutidos aqui foram muito bons. Na verdade, toda essa semana tem sido maravilhosa, assim, essa terceira live, né? Eu queria primeiro, antes de fazer os agradecimentos, deixar aberto para vocês dois, cada um fazer suas considerações finais, para a gente já encerrando. Aqui. Eu começo, você, Celina? Celina, Carmen estava falando, então você pode falar primeiro. Tá pronto. Eu quero mesmo, assim, de coração, deixar a minha gratidão pelo convite, por esse espaço tão importante, e essa plateia tão, assim, qualificada, né, com essas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, do cotidiano, e desejar parabéns a vocês e sucesso à Conquista Repórter. Pode ter certeza que não vai ser fácil essa caminhada, mas ninguém quer que seja realmente fácil, porque o jornalismo não é fácil. Tem uma frase que eu gosto muito: a notícia não sobe escada, a gente tem que ir atrás dela, porque quando ela sobe escada, ela vem trazida por algum interesse, isso é ruim. Então vão à luta, e que vocês sejam, assim, bem felizes e exitosos. Estamos ao inteiro dispor, tá bom? Muito mais para somar e quebrar esses paradigmas de que o nosso jornalismo aqui, Vitória da Conquista, é o jornalismo de desunião. Vamos tentar mostrar esse outro lado da realidade, filtrar os bons e deixar que aqueles que fazem o, entre aspas, mau jornalismo, sejam alijados desse contexto. Vocês merecem, viu? Parabéns e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Pode falar, Carmen, depois a gente faz os agradecimentos finais. Então, eu quero agradecer mais uma vez o privilégio de estar aqui falando sobre jornalismo, ainda mais nessa semana de lançamento do site de vocês, que, na verdade, eu acredito que vai ter muito sucesso pelas pessoas que vocês são, pelo trabalho que vocês sempre se propuseram a fazer na área, e também pelo grande conhecimento que vocês têm das técnicas de jornalismo, de como usar as redes sociais, de como usar os dados. Eu, assim, estou muito, muito feliz pela coragem que vocês estão tendo, a ousadia de empreender em Vitória da Conquista. Então, eu só desejo, assim, muito, muito sucesso, que eu acredito que virá. Pode não vir tão rápido, mas virá, e que vocês sempre tenham essa luz da ética iluminando cada passo do trabalho de vocês, porque vocês não têm ideia como vocês irão inspirar os outros colegas do curso de jornalismo. E é muito importante a gente olhar para o lado e ver que tem um ex-colega que está fazendo a diferença no mercado, que está fazendo um outro tipo de jornalismo. E o que o Celino também falou, e que vocês também consigam unir essa classe, que a categoria aqui Vitória da Conquista saiba lutar por objetivos comuns, porque só dessa forma os trabalhadores jornalistas também conseguirão conquistas, como ter melhor remuneração, que as empresas respeitem mais, e que os políticos, na verdade, financiem o jornalismo de uma outra forma, como, por exemplo, criando editais para fomentar a existência de sites no interior do estado. Então, o que eu só posso desejar a vocês, muita luz, muito sucesso e também muito trabalho, que é o que não vai faltar, mas o bom jornalismo é feito de muito trabalho, muita dor também, muitas noites mal dormidas. E assim, eu também acredito muito que a população de Vitória da Conquista, como Celine falou, vai saber escolher o bom jornalismo e os bons jornalistas. E que as transformações que estão acontecendo em todos os lugares do mundo repercutam aqui no mercado de Vitória da Conquista, tá certo? Porque eu acredito que é um momento de mudança, porque as crises também são aquela época da história em que tudo pode acontecer, tanto de ruim, como a gente já tem muita coisa, como também de muita coisa boa.
E eu vejo aí no trabalho que vocês pretendem desenvolver aqui em Vitória da Conquista algo muito bom e uma inspiração para os alunos do curso de jornalismo. Então, gente, muito obrigada e parabéns. Primeiro, na verdade, esse encontro aqui, todos que a gente teve essa semana, já são uma tentativa, né, de unir os profissionais da comunicação, mais especificamente do jornalismo no geral aqui na cidade. Tivemos muitos convidados que assim, são conhecidos nossos, mas que já é um começo para a gente começar essa união aí e trazendo outras pessoas, mesmo depois com o site lançado, a gente pretende fazer outros momentos como esse. Eu só queria, para finalizar, agradecer mesmo muito vocês dois por terem aceitado o convite. Foram contribuições assim, maravilhosas, a gente conversou sobre muita coisa importante. Agradecer a todo mundo que participou, mandou perguntas, assistiu, muita gente que está assistindo desde o primeiro dia, todas as nossas lives. Em especial a Carmen, eu queria agradecer 2 vezes, porque esse projeto aqui, né, o Conquista Repórter e tudo que a gente vem construindo até agora é muito resultado do que vivemos com você, na UESB, no Avoador. Então, assim, nosso site, na verdade, estávamos comentando isso hoje, é muito inspirado no que a gente fez no Avoador, né? E então é isso, minha gratidão mesmo imensa. Você sabe que você mora no meu coração, estamos aqui. E estamos à disposição para os dois, né? Aqui disponíveis sempre para qualquer coisa, só chamar a gente. Eu também gostaria de agradecer vocês dois por terem estado aqui com a gente, a todo mundo que assistiu, muita gente que vem assistindo a gente, né, nesses dias. Obrigada pelo apoio dessa galera. E especialmente também, Carmen, você sabe que o Conquista Repórter tem muito de você, né? A gente teve um imenso prazer de trabalhar contigo no Avoador e viver muitas coisas que nos trouxeram até aqui e que formaram o que a gente é hoje, né? O jornalismo que a gente acredita parte muito do que você passou para a gente, do que você acredita. Então, muito obrigada, com muito carinho mesmo. É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. E lembrando que amanhã a gente tem mais uma live, que é a mais importante de todas, talvez, porque é o lançamento oficial do nosso site. Então, a gente vai ter uma conversa sobre jornalismo independente com o pessoal da revista Gambiarra, Rafael Flores e Ana Paula, que Ana Paula esteve até aqui também com a gente. Então, não percam amanhã. E a gente vai ter o debate e o lançamento oficial do site. Vamos jogar o link aí para o mundo, para todo mundo acessar. É isso, gente. Boa noite, obrigada mesmo. Vamos encerrar a live aqui agora. Nossa, foi tão emocionante.